Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre sustentabilidade. Vamos entender quanto é importante para as empresas em 2024, quanto é importante a sigla ESG, o que isso significa, qual que é o impacto disso tudo nos balanços das empresas e também nas imagens que elas têm no Brasil e internacionalmente, e quanto o empresariado brasileiro deve prestar atenção a essas temáticas cada vez mais impactantes e também cada vez mais relevantes para o comércio internacional. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar. Rafael, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado, boa noite e obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Rafael. E a pergunta de rito para todos os meus convidados é: quem que é Rafael Tello no mercado em um minuto? Bom, eu sou Rafael Tello, 42 anos, mineiro de Belo Horizonte, economista e trabalho com sustentabilidade há 15 anos, onde eu acumulei experiências como professor, pesquisador, consultor e há 3 anos parte do Grupo Ambipar, conduzindo essa agenda, né, dentro da organização. E, Rafael, quanto é importante a Ambipar no Brasil, como empresa, como grupo, nessa questão da sustentabilidade? Porque a Ambipar, aliás, a segunda pergunta que eu te faço é: o que a Ambipar faz para o nosso público que não conhece tão bem a empresa, né? Qual que é o papel da Ambipar, qual que é o escopo, né, da empresa Ambipar hoje? A Ambipar é uma empresa brasileira com 30 anos de mercado. A gente hoje está presente em 40 países e a gente trabalha com 2 grandes verticais. Uma onde a gente oferece serviços ambientais, trabalhando com gestão de resíduos, buscando aterro zero, promover uma economia circular e também a descarbonização do mercado. Então a gente também tem serviços para ajudar os nossos clientes a reduzirem as suas emissões e compensarem o que eles porventura não consigam reduzir. E a gente tem todo um trabalho de serviços ambientais para a indústria, que vão desde manutenção, limpeza, prevenção de acidentes e preparação também para reduzir acidentes, impactos quando eles aconteçam, culminando até no caso de ter um acidente com um cliente nosso, a gente está preparado para poder minimizar ao máximo os impactos disso, tanto para o meio ambiente, para a sociedade, mas também para a reputação dos nossos clientes. Perfeito. Então, a Ambipar é, de fato, uma empresa, um dos pilares, né, desse setor no Brasil. Mas vamos entender um pouco melhor os aspectos da sustentabilidade hoje, porque temos várias vertentes desse assunto, mas a mais urgente, a mais grave, né, é a questão das crises, as chamadas crises climáticas. Ou seja, eventos climáticos extremos que acontecem sem nenhum tipo de aviso ou sem nenhum tipo de possível preparo rápido, né? Por exemplo, as enchentes agora no Rio Grande do Sul, mas não apenas essas. Deslizamentos de terra quando tem muita chuva, né, durante o verão aqui no Brasil, entre outros. Esses eventos, ou também secas também, que podem acontecer de um ano para o outro, em algumas regiões aqui do Brasil e da região. Como tentar minimizar os efeitos, esses riscos climáticos para as empresas, considerando também que muitas vezes são provocados não pela atuação da empresa no local, mas por aquilo que está acontecendo no mundo afora e que acaba alterando eventualmente o clima de todo o planeta e não só daquela região atingida, né? Perfeito. A gente está percebendo realmente uma mudança do clima, né, decorrente das emissões de gases de efeito estufa que estão se acumulando aí na atmosfera. Isso não sou eu que falo, é o IPCC, que é um fórum com 800 dos maiores cientistas, né, especializados na questão das mudanças climáticas. O que isso representa para as empresas? Isso representa que não é mais possível pensar uma decisão, planejar uma decisão de futuro olhando para o retrovisor. Na verdade, o que as empresas precisam agora é entender quais são os cenários que se apresentam diante da gente e como que esses cenários podem se refletir em novos riscos para essas organizações. Então, vamos pegar um risco agora que é de secas. A região amazônica, a gente está no 3º ano com seca intensa que está prejudicando o transporte e a logística dentro, né, da região.
isso tem impactos para as empresas, isso tem impactos para as pessoas. E isso não é algo que a gente via no passado. Só que há uma possibilidade de ser o novo normal. Então as empresas precisam se preparar para isso. Da mesma forma, chuvas intensas, como a gente viu em São Sebastião no ano passado, agora no Rio Grande do Sul, elas também são resultado desse momento que a gente vive hoje, né, do clima. Então, as empresas precisam olhar para frente, entender que vamos ter eventos mais frequentes e mais intensos, e as empresas precisam se preparar entendendo como que esses eventos mais frequentes e intensos representam novos riscos para as organizações. E aí, o que elas devem fazer? Primeiro, entender isso e traduzir essa visão de riscos em treinamentos para suas equipes. Segundo, em planos de preparação e prevenção, que podem ter obras civis, que podem ter novos equipamentos, que podem ter novos mecanismos de combate a algum tipo de impacto que aconteça. E por último, você precisa também estar preparado para, caso esse evento aconteça, ter uma boa equipe pronta, ter todos os equipamentos disponíveis, né? E ter todo um entendimento que às vezes é só para a organização, mas às vezes também é para a organização com a sua comunidade próxima, com a cidade vizinha, e tudo isso tem que ser organizado para que a gente possa evitar ao máximo que esses novos eventos representem impactos negativos para a sociedade, mas até para a reputação das empresas. Pois é, mas tudo isso naturalmente tem um custo, e um custo muito elevado, especialmente para pequenas ou médias empresas que não têm capacidade financeira para arcar com tudo isso. Como resolver esse dilema, ou essas empresas, de novo, especialmente as pequenas e médias, as microempresas, serão condenadas a ser alvo de eventos climáticos sem nenhum tipo de possível contraste ou controle? Eu entendo que não. Eu acho que o primeiro passo que as empresas precisam fazer é ter clareza desses novos riscos. Empresas afetadas no Rio Grande do Sul ou empresas afetadas na região amazônica, elas já estão percebendo qual que é o impacto financeiro desse tipo de evento. Então, a prevenção, ela vai se mostrar positiva mesmo que o custo da prevenção aumente, porque o risco, a exposição vai ser muito mais alta. E aí, o que a gente está percebendo hoje como uma atuação das grandes empresas que já entenderam essa necessidade é que elas precisam levar esse conhecimento e essa orientação para suas cadeias de valor. E é aí que as pequenas empresas, elas precisam estar preparadas para estarem juntas das suas colegas nas cadeias para poderem responder a esses cenários. Então, assim, muito vai ser do gasto, né, do custo, vai ser com preparação das pessoas, vai ser com revisão de processos, vai ser com promover mais resiliência dos seus negócios, e isso, se for feito de forma estruturada dentro das cadeias, vai reduzir os riscos, reduzir os custos e permitir maior agilidade e maior capacidade de cooperação das empresas para que você consiga minimizar esses efeitos adversos. E falando agora um pouco da importância disso do ponto de vista da imagem, né, que você falou que um dano reputacional também para as empresas, esse tipo de situações. A sigla ESG, né, Environment, Social and Governance, que é a sigla que define de fato toda a sustentabilidade de uma empresa de forma global, se tornou de fato um logotipo para mostrar quais são as empresas virtuosas e quais não, né? E se tornou também uma questão de marketing, muitas vezes. Quanto que hoje, na sua visão, o logo, né, a sigla ESG, é meramente uma questão de marketing, e quanto de verdade demonstra que as empresas, quantas empresas que usam esse acrônimo estão de fato aplicando mudanças relevantes, né, em sua cadeia de valor ou na sua organização interna? O que a gente vê toda vez que surge um novo tema no mercado, há um desejo natural das organizações em tirarem o máximo desse novo assunto. Então, se a gente olhar, por exemplo, inteligência artificial, hoje boa parte dos anúncios das empresas contam com várias vezes a citação dessa questão de
inteligência artificial, porque as empresas querem se beneficiar dessa expectativa que existe no mercado. Então, acho que o ESG não é nada diferente disso que acontece com vários desses temas que surgem aí no meio corporativo. O que a gente vê, então, pensando que o ESG ele surge em 2004, né, numa publicação do Pacto Global, com o setor financeiro, para falar da necessidade de se olhar ativos, não apenas numa perspectiva econômico-financeira, mas também na perspectiva ambiental, social e de governança. De 2004 até ali, 2019, 2020, poucas pessoas deram muita importância para esse tema e ele era falado, mas em grupos bem restritos. De 2019 até 2022, 2023, isso era obrigatório, todo mundo era cobrado a apresentar o que estava fazendo em ESG. Eu acho que o que a gente vê hoje é que o tempo de preparação para a inclusão de questões ambientais, sociais e de governança nos modelos de negócio das empresas, ele chegou no final. E agora o que as empresas vão ser cobradas é em como que elas estão conseguindo traduzir esses avanços, essas melhorias em impacto. E o impacto, e aí estou falando principalmente impacto positivo, ele vai vir por uma melhor gestão de riscos, que é, como a gente falou, de mudanças climáticas, riscos reputacionais diversos. Vai entrar também por uma questão de redução de custos, e a gente vai falar de economia de energia, economia de água, redução de impacto, por exemplo, de rotatividade de colaboradores e oportunidades, que eu acho que é o mais difícil, mas também é onde a gente pode ter os maiores ganhos. Então, novos produtos, novos serviços, entrada em novos mercados, né, uma possibilidade de liderar um novo segmento. Então, é isso que eu acho que vai ser mais avaliado pelas empresas com relação ao ESG, né, a partir de agora. Muitas empresas que forem cobradas, né, não vão conseguir mostrar resultados e elas vão ter que acabar revendo a sua forma de comunicar e até como que elas trabalham com isso, mas eu acredito que quem fez um trabalho sério e que está conseguindo gerar resultado nos seus negócios utilizando esses pilares, essas empresas vão cada vez mais se aproveitar disso, continuar falando de ESG, mas também falar de sustentabilidade, também falar de impacto, né? E com isso elas conseguirem ter mais oportunidades no mercado, seja economia real, seja no mercado financeiro. Interessante, só pegar esse gancho daquilo que você falou, de 2019 a 22, 23, era obrigatório falar disso. A gente se encontrou alguns meses atrás no Fórum Econômico Mundial de Davos, já frequentamos o Fórum Econômico em várias ocasiões, e me corrija se eu estou enganado, foi nítida a diferença entre o Fórum Econômico, por exemplo, de 21, né, e o Fórum Econômico depois da guerra da Ucrânia, em 22, que aconteceu, se não me engano, se não me lembro, em junho, né, mais ou menos. Antes da guerra da Ucrânia, na Europa, só se falava de redução das emissões, de mudança na matriz energética, de questões ESG. Após a guerra da Ucrânia, o papo era outro, tanto que a Greta Thunberg sequer foi convidada naquela edição, né? Não me lembro se esse ano foi convidada ou não, mas acho que também não foi nem em 2024, nem 22, 23 ou 24. Agora, na sua opinião, a guerra da Ucrânia mudou, pelo menos na Europa, a percepção de quanto o ESG é importante, já que os alemães, por exemplo, voltaram a queimar carvão nas suas centrais elétricas, né? Muitos países estão voltando a queimar petróleo nas suas termoelétricas, porque o gás russo não está mais disponível, e pouquíssimos países consideram viável ter uma matriz energética, por exemplo, solar, eólica ou hidrelétrica, né? Como poderia ser mais sustentável. Então, na sua opinião, a guerra da Ucrânia está mudando o papo, especialmente na Europa e em outros países ocidentais, ou esse assunto continua muito forte? Eu entendo que o assunto continua muito forte e se a gente olhar, né, o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, os riscos socioambientais continuam presentes com muita força. O que eu entendo é que essa guerra da Ucrânia e outros conflitos, eles acabaram trazendo novos desafios para os países e para as organizações,
que precisavam ser enfrentados muito rapidamente. Então, falando aqui, né, o economês, no curto prazo, acabou que muitos países, muitas empresas foram para o caminho da solução rápida, de uma solução pronta. Mas essa solução, ela, num primeiro momento, foi tolerada, talvez seja a melhor palavra, mas ela não é a solução de longo prazo. Então, a gente observa algumas mudanças. Vou começar por uma que eu tenho percebido nos últimos anos, que é uma rediscussão do papel da economia nuclear, da energia nuclear. É uma energia com seus riscos, mas é uma energia com baixa emissão. Então, não é que a gente vai ou não vai voltar a ter energia nuclear, se isso vai ou não vai aumentar, mas a discussão ser colocada na mesa mostra que outras opções tiveram que ser consideradas. Da mesma forma, para energia eólica, energia solar, você teve um boom de investimento em pesquisa de armazenamento de energia, porque é o grande gargalo que a gente tem para poder usar isso em massa e com confiabilidade, né? Então, o que eu entendo é isso. No primeiro momento, curtíssimo prazo, precisamos da energia, né? Vamos trabalhar com isso. E, posteriormente, o risco, a visão de risco se mantém e você continua tendo a tendência de longo prazo. Se a gente fosse fazer um paralelo na história, eu acho que é muito parecido com o que foi o choque do petróleo na década de 70. Num primeiro momento, você aceita aquele aumento de custo, né, mas os países europeus, principalmente, né, uma vez que eles entenderam qual que seria a nova realidade, eles começaram a trabalhar em eficiência energética, na mobilidade, nas edificações, na geração de energia, e isso gerou uma tendência de investimento em tecnologia, né, em novos negócios, que conseguiram absorver essa nova realidade de custos e você reorganiza a economia. Eu acho que é o que a gente está passando, né? Depois desse período de conflitos, a gente vê que as energias limpas e transição energética continua sendo um tema discutido e impulsionado, né, no mundo todo. Inclusive o Brasil também, depois da crise do petróleo, desenvolveu o pró-álcool, né, que foi uma tentativa de achar uma alternativa que hoje se tornou um modelo de sucesso mundial, né? Agora, só para terminar esse assunto, depois eu queria te perguntar sobre as empresas brasileiras, quanto que elas são ESG, né? Mas você falou da energia solar, por exemplo, dos carros elétricos também, né, que agora, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, estão se tornando uma normalidade, né, algo bem normal. Na Alemanha, por exemplo, ou na Noruega. Ao mesmo tempo, diferente do Brasil, esses países não têm matrizes energéticas limpas, né? Eles queimam petróleo, queimam gás, queimam até carvão, né? Olha a Polônia, por exemplo, para a Alemanha agora, para produzir a energia elétrica que depois será utilizada nesses carros elétricos. E esses países muitas vezes são obrigados a fazer grandes investimentos infraestruturais para aumentar as suas redes elétricas, ou seja, aumentando também o impacto ambiental nas regiões onde isso acontece, para alimentar esses carros que acabam circulando. Então, eu te pergunto, mas nesse caso, a gente não vê um pouco de hipocrisia em alguns âmbitos do ESG, especialmente o carro elétrico é um caso típico, né? Ou seja, para utilizar um bem que deveria ser mais sustentável, deveria ter um impacto menor ambiental, na verdade, estamos produzindo essa energia com alto impacto ambiental, diferente do Brasil, onde temos uma matriz energética muito limpa, e estamos também criando novas infraestruturas que também têm impacto ambiental. Então, como conciliar isso tudo? E há outros setores também que você acha que tem esse problema? Painéis solares, por exemplo, o reciclar um painel solar é quase impossível, né? Por causa do silício que é utilizado lá. Então, como conciliar esses problemas, as dicotomias da sustentabilidade moderna? A gente precisa realmente ter uma visão muito clara, né, e madura sobre todos esses impactos. A gente tem uma metodologia que a gente usa muito quando a gente fala de gestão de sustentabilidade, que é a questão da análise de ciclo de vida. E isso é algo que já existe, já é bastante utilizado, mas ainda não é amplo no mercado todo. Então, a gente conseguir olhar o ciclo de vida dos produtos, né, dos serviços, isso vai ajudar a gente a entender realmente o que é uma solução e o que é uma solução aparente, né, vamos falar assim.
E o que eu entendo é que cada sociedade, cada realidade é única, é particular. Então, a Europa, ela não tem mais novas fontes de energia hidrelétrica, tem dificuldade de ter outras fontes de energia limpa e biocombustíveis também não é um caminho para eles. Então, eles precisam ir para o elétrico. Essa é uma realidade diferente do Brasil, dos Estados Unidos, da África. Então, é importante que cada país tenha maturidade para entender o melhor caminho para a sua transição energética e para uma transformação ecológica. Quando a gente olha, por exemplo, no Brasil, né, a Ambipar, nós temos uma política onde todos os nossos veículos leves são abastecidos com etanol, porque é a nossa decisão para não gerar uma poluição desnecessária, sendo que o etanol ele tem muito menos impacto do que a gasolina. E a gente pode fazer isso porque nós temos uma rede de etanol em todo o país, né? A gente está estudando o quê? Biodiesel, que também é uma forma da gente substituir um combustível fóssil por um de origem renovável, sem ter que ter grandes transformações, sem ter que esperar a tecnologia se desenvolver, né? A gente está falando também do diesel verde. A gente pode acoplar isso com, por exemplo, o biometano, que é uma solução que a gente também pode desenvolver no Brasil. Então, não existe certo ou errado, existe o que é possível e o que não é possível. E o grande risco que eu vejo, especialmente quando a gente fala do Brasil, é a gente adotar uma solução, um modelo internacional, um modelo que vem de fora, sem fazer uma reflexão e sem transformar isso num plano onde a gente diga, não, dadas as nossas condições, dadas as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, esse é o caminho que a gente quer seguir. E com isso a gente vai, como sociedade mesmo, fazendo essa transformação e buscando converter isso em valor para todo mundo. Só para terminar, que temos alguns minutinhos antes do intervalo. Então, na sua opinião, o Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo de cana-de-açúcar, temos uma produção de etanol espetacular. O nosso território somente uma pequena fração do território brasileiro é utilizado para a plantação de cana-de-açúcar e a produtividade é muito elevada. O Brasil, a solução para o Brasil, então, não é a solução de carro elétrico, seria muito mais um carro híbrido, por exemplo, flex. E, segunda pergunta, você acha que o Brasil teria condição para exportar, eventualmente, em outros países, essa tecnologia do etanol, se tornar um grande produtor de combustível verde a nível mundial? Ou isso seria limitado ao mercado brasileiro por causa das contingências, por causa das características típicas próprias do mercado local e também do espaço necessário para produzir essa cana? Eu acho que, dando um passo atrás, acho que um primeiro ponto importante que a gente precisa entender é que qualquer posicionamento nosso ou de qualquer sociedade, ele precisa ser um posicionamento com base no respeito a esses princípios que a gente busca como sociedade de preservação do meio ambiente e proteção das pessoas. Então, para a gente poder desenvolver um bom programa de biocombustíveis, a gente precisa garantir, primeiro, que ele não vai gerar uma competição com alimentos, que não vai gerar um impacto inflacionário, né, na vida das pessoas. Então, esse é um argumento que muitas vezes a gente ouve, né, do primeiro mundo. Então, primeiro é dizer isso, olha, a cana que a gente produz, a gente está produzindo mais no mesmo espaço, sem afetar a produção de alimentos. Então, isso é muito importante a gente mostrar para o mundo. Um segundo ponto, a gente também demonstrar que onde esse biocombustível está sendo gerado, né, a fonte dele, também vai respeitar as florestas, vai respeitar, né, os ecossistemas que a gente tem. Ou seja, nós não vamos precisar gerar impacto ambiental negativo para gerar esse impacto também ambiental, mas econômico positivo. Então a gente precisa ter esse respeito inicialmente para não sermos julgados, né, questionados ou até boicotados, caso isso aconteça. Feito isso, aí a gente precisa realmente entender
quais são as soluções que a gente tem e o que a gente precisa desenvolver em termos de cadeias produtivas, de parcerias, de tecnologias, para que a gente possa converter essas nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas e realmente fazer do Brasil uma potência econômica da sustentabilidade, uma potência econômica da economia verde global. Eu vejo com muito bons olhos essa cooperação que a gente estabeleceu para biocombustíveis internacionalmente, e é uma solução que vai além dos veículos. A gente pensa muito no etanol, mas a gente fala do combustível para aviação, do combustível para os navios, para as embarcações, né, para os veículos pesados. Então, existem muitas oportunidades. A gente tem 50 anos de tecnologia comprovada e eu acho que a gente tem toda a capacidade de levar isso para o mundo. Rafael, vamos pegar agora a partir desse gancho, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos com Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar, para conversar aqui no Talks sobre a importância da sustentabilidade para a economia do Brasil e do mundo. Então não sai daí, voltamos já já. De volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre sustentabilidade. Estamos aqui com o vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello. Rafael, vou pegar o gancho da sua última resposta. Você falou que o primeiro mundo precisa entender as nossas peculiaridades e o fato que a gente não usa território brasileiro que é utilizado para a produção de alimentos na produção de cana-de-açúcar, né? Esse é apenas um dos mitos que lá fora, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, acabam se tornando de público domínio, né, algumas narrativas erradas que acabam afetando muitas vezes a capacidade das empresas brasileiras de operar ou de exportar também produtos internacionalmente. Você que frequenta também ambientes internacionais, você participa de muitos congressos a nível internacional, quanto que esses mitos são presentes e, na sua opinião, o que o Brasil deveria fazer para desmontar essa mitologia errada do que o Brasil desmata para a produção de alimentos, ou se o fato que o Brasil usa de forma excessiva defensivos agrícolas, essa questão também do que a gente utiliza espaço para a produção de cana-de-açúcar, que poderia ser utilizado para a produção de alimentos, como desmistificar essas narrativas erradas sobre o Brasil e fazer que o Brasil a sua imagem se torne mais sustentável a nível mundial. Eu entendo que não há outro caminho que não seja a transparência e que não seja realmente o diálogo de alto nível. A gente, olhando o Brasil num contexto de meio ambiente, nós estamos presentes nas discussões globais desde a década de 70, a Rio 92 foi aqui no Brasil, a Rio +20, a gente tem uma série de contribuições relevantes para a preservação do meio ambiente no mundo nas últimas décadas. Então, o que a gente precisa, e eu vejo com muito bons olhos esse momento que a gente está vivendo agora, são das empresas mostrarem o que elas estão fazendo. Então, quando a gente vê empresas de produção de cana-de-açúcar mostrando que hoje você pode produzir sem queimada, você pode produzir com proteção dos trabalhadores, você pode produzir com maior produtividade, né? E você pode fazer uma injeção num veículo que é um veículo que está disseminado no mundo inteiro, numa rede de postos também que a gente pode aproveitar, isso mostra para o mundo que a gente está realmente trazendo inovações e novas tecnologias realmente positivas para o meio ambiente, né? Quando a gente pega as nossas empresas, né, a gente vai falar aí do agronegócio, a gente precisa mesmo mostrar, né, como que é a nossa realidade, as empresas que têm um compromisso, que têm reserva legal, né, que têm a proteção do meio ambiente, que estão fazendo sistemas que combinam floresta com pecuária, com produção de alimentos. A gente precisa que o mundo veja que essa é a realidade brasileira e, claramente, combater aquilo que hoje é ilegal, né? Então, hoje a nossa
legislação ela é muito restrita enfim, o dano ambiental muitas vezes ele é um crime, né, que a gente precisa então mostrar isso. Então eu entendo que as empresas elas precisam se reunir, a gente precisa trabalhar junto com a sociedade civil organizada, com o governo, para que a gente possa, nesses fóruns internacionais, mostrar o que nós estamos fazendo. Então, o caso, por exemplo, nosso, né, da Ambipar, a gente lançou há alguns meses o maior centro de tratamento e recuperação de resíduos industriais do Chile. E a gente foi numa missão do governo brasileiro ao Chile para discutir com outros empresários brasileiros e chilenos também do investimento que a gente está fazendo, do sistema que a gente está desenvolvendo. Então, também, hoje a gente administra o maior centro de treinamento de respostas a emergências ambientais dos Estados Unidos. Também é um positivo que os empresários executivos norte-americanos entendam que empresas brasileiras podem contribuir também com a proteção do meio ambiente lá. E isso vai dando para a gente condições de estarmos realmente nas mesas mais importantes, discutindo da melhor forma possível e trazendo a nossa visão, também a nossa contribuição e, claro, gerando valor com isso. Claro. Né? Isso que é importante. Falando nisso, a nível internacional, depois eu vou te perguntar também sobre as empresas brasileiras, quanto elas são ESG hoje, mas o comércio internacional cada vez mais está sendo pautado por questões ambientais, questões de sustentabilidade. O Green New Deal da União Europeia é um caso típico. A União Europeia criou uma lei onde basicamente toda a economia deve estar baseada em questões climáticas e também as suas relações comerciais com outros parceiros mundiais devem também respeitar as regras do Green New Deal, desse Pacto Verde Europeu. Os Estados Unidos, mais timidamente, mas também fizeram isso com o Inflation Reduction Act do Joe Biden, essa lei para a redução da inflação, e com outras leis complementares. Na sua opinião, o comércio internacional e as relações que o Brasil terá comerciais com o resto do mundo no futuro, quanto serão impactadas por questões climáticas, por questões de sustentabilidade, por regras cada vez mais rígidas, e quanto hoje o Brasil está preparado para poder exportar produtos ou serviços na base destas novas legislações, esses novos requerimentos que esses blocos ou países fazem? Eu vejo, né, olhando para os últimos anos, que o regramento ele vai ser cada vez mais desenvolvido em relação à sustentabilidade, a questões ambientais e sociais. Então, se a gente olha regras de reporte, devida diligência, enfim, a avaliação de impactos ambientais de produtos ou serviços, isso está sendo exigido já de todo mundo, e quem quiser acessar esses grandes mercados, né, principalmente o europeu e o norte-americano, vai ter que estar preparado para responder a essas demandas. Então, eu acho que isso é natural, eu acho que é um desejo da sociedade que é expresso nesse tipo de regulamento, e a gente precisa se preparar, né? E eu acho que a gente tem uma boa preparação. Quando a gente olha que a nossa matriz de energia elétrica ela é das mais limpas do mundo, que nós temos vários setores onde a emissão por tonelada produzida é muito baixa inclusive comparada com outros mercados, inclusive esses mercados do primeiro mundo, a gente está preparado para isso. Mas a gente precisa também entender o que está sendo exigido da gente e preparar os nossos negócios para a gente responder. Então, hoje, a gente consegue produzir um cimento com baixa emissão, produzir aço com baixa emissão, a gente consegue entregar vários produtos, né, com baixo impacto ambiental. Mas o nosso foco, eu acho que deveria ser mostrar esses pontos positivos e levar isso, né, para ser observado por esses compradores. Porque o embate, eu acho que ele, além de não ser positivo, porque acaba que a gente é o interessado, né? Então brigar com o cliente acaba nunca sendo uma boa estratégia, a gente também precisa mostrar
as nossas vantagens em relação aos nossos competidores. Então, o que eu acho que é o mais interessante é isso, a gente mostrar, olha, poxa, vocês querem produtos com baixo carbono? Nós temos baixo carbono, escopo 1, 2 e 3. E mais baixo do que outros competidores de outras regiões do mundo. Então, eu acho que esse é o caminho, a gente apresentar e a gente não esperar também que essas regras sejam colocadas no mercado e implementadas. No momento de discussão, no momento de debate, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar lá também mostrando a nossa posição para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível essas oportunidades e transformar isso em vantagens competitivas para nós. Mas agora, estava dando uma olhada aqui também, enquanto você falava sobre os produtos que o Brasil já produz, que são verdes, né, são produtos sustentáveis. Temos, segundo as últimas pesquisas, 7 em cada 10 empresas brasileiras adotam alguma prática de ESG, né? Ou seja, essa é uma pesquisa que foi feita pela Câmara de Comércio Americana aqui no Brasil, agora este ano, e analisou as práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança de 687 empresas. E segundo a pesquisa Ranking Mercado Responsabilidade ESG Brasil, temos as maiores empresas, as empresas brasileiras que mais são responsáveis nesse aspecto são a Natura, a Itaú, a Ambev, Grupo Boticário, entre outros, né? Mas quanto que, na sua opinião, as empresas, tirando claramente, obviamente também a Ambipar, mas quanto que essas empresas são de fato ESG? Quanto que é apenas, para usar um termo bem brasileiro, para inglês ver, né? Quanto que as empresas brasileiras hoje investem? Se tem algum número também que a gente pode ter à mente nessas práticas para entender se de fato elas estão se tornando mesmo mais sustentáveis ou apenas pararam de imprimir relatório no papel e não fazer mais xerox internamente e já se declaram ESG? A gente tem uma felicidade, né, que por sermos provedores de serviços ambientais, a gente tem essa possibilidade de conversar com muitas empresas que estão aqui no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, dentro da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, 80% das empresas são clientes da Ambipar e todas as top 10 são nossas clientes. Então, a gente tem essa possibilidade de acompanhar a evolução dessas organizações. Se você olha a carteira do ISE, né, do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, você vai ver que mesmo com o sistema ficando mais restrito, exigindo mais informações e mais evidências, as empresas continuam tendo melhoria da sua nota, da sua classificação e realmente mostrando que elas estão gerando mais resultado. Então, assim, o que a gente observa é que as empresas, elas são muito rápidas para responder e todas essas empresas que eu diria que são as líderes das suas cadeias de valor, que são essas empresas, né, entre as que você citou, são empresas que estão absorvendo essas novas demandas e conseguindo traduzir isso como impacto. Então, a gente está falando, vou colocar o exemplo de um tema que é muito caro para a Ambipar, que é a parte da economia circular. 3 anos atrás, a gente não tinha nenhum grande grupo organizado de empresas falando sobre economia circular, né? Quando a gente olha hoje, a gente tem a Fundação Ellen MacArthur super presente, a gente tem o Pacto Global com uma rede de quase 50 empresas comprometidas com metas de economia circular até 2030, a gente tem o CEBEDS também com um grupo de trabalho de economia circular. Então, você vê que num espaço muito curto de tempo, a gente tem as empresas comprometidas e, no nosso caso, que a gente acompanha, por exemplo, a certificação Aterro Zero, a gente vê continuamente as empresas pedindo, né, ajuda para que elas sejam Aterro Zero. E o ponto importante aqui da gente dizer, num cenário onde a destinação para um aterro é muitas vezes muito mais barato, pelo menos no curto prazo, do que você estruturar algo de aterro zero. Então você vê que não é uma decisão econômica restrita, é uma análise de todos os riscos que estão envolvidos ali, né, e de todas as oportunidades que podem ser aproveitadas. Então eu acho que
essa é uma característica das empresas brasileiras e das lideranças empresariais brasileiras que estão colocando a gente em destaque quando a gente pensa em outros países, né, de mesmo nível de desenvolvimento que o nosso. Mas, então, interessante a questão dos aterros, né? Eu vou te perguntar então sobre esse ponto, porque os aterros são uma questão que será um problema gigantesco para o Brasil em breve. Temos uma lei que proíbe a criação de novos lixões, né, que limita muito a questão dos aterros, tem que ter um aterro de um certo tipo, só para alguns tipos de lixos, etc. O resto deveria, em tese, ser reciclado. Mas a gente vê que nas cidades brasileiras a reciclagem é muito pequena, muito menor do que a gente gostaria. Se temos metade do país que sequer tem acesso ao saneamento básico, quiçá ter reciclagem nas cidades, ou seja, o lixo continua indo para os aterros. Os aterros existentes estão terminando seus espaços, estão começando a se exaurir, começando a ficar estocados até o seu limite máximo. Como resolver esse problema? E aí eu te pergunto, na opinião de vocês da MIPAR, é uma crise que a gente vai enfrentar em breve no Brasil? A lei será modificada no desespero, no curto prazo, no impacto da crise? Ou você acha que teremos outras oportunidades de queimar lixo, por exemplo, ou de utilizar esse lixo de outra forma? Eu acho que essa é uma história que vem desde 2010, quando a gente teve foi declarada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente está há 14 anos trabalhando com esse tema. E a gente conseguiu bons avanços em algumas áreas. Então, se a gente pega reciclagem de alumínio, toda a parte de embalagens, de defensivos, pneus, a gente teve vários bons exemplos, né, de como que essa política gerou impacto positivo e redução de dano ambiental. Mas realmente a gente continua com os lixões como um grande desafio, né? É um impacto ambiental com reflexos para as pessoas, se a gente pensar em contaminação de solo, de lençol freático, então isso é um risco para as pessoas no longo prazo que a gente precisa enfrentar. O ponto positivo que a gente observa na Ambipar é que a gente nunca viu tanto compromisso para a gente solucionar essa questão. Então, hoje, seja no governo federal, executivo, legislativo, judiciário, estadual, municipal, a gente tem vários planos sendo desenvolvidos, várias estratégias sendo propostas e com muita aceitação, com muita velocidade para que a gente faça isso acontecer. Nós temos grandes desafios, então eu acho que para facilitar aqui para o nosso espectador, a gente tem que entender que a economia circular tem como princípio a máxima valorização dos resíduos, certo? E a máxima valorização dos resíduos, ela não vai ser alcançada tendo o aterro ou lixão como centro desse processo, né? Aterros, lixões não, lixões a gente precisa acabar, mas aterros eles ainda são necessários, mas eles precisam ser restritos àqueles resíduos que a gente não consiga valorizar. Então o grande desafio que a gente tem é conseguir tirar o máximo valor desses materiais. Como? Fazendo a segregação, a separação na origem. Então nós precisamos nos 2/3 dos municípios brasileiros que ainda não tem coleta seletiva, a gente precisa colocar isso com urgência, né? E a gente precisa criar sistemas que consigam aproveitar esses materiais segregados. Então, primeiro desafio, melhorar a segregação. Segundo desafio, dar capacidade para as cooperativas operarem, né, esses volumes de material, aumentar a demanda da indústria por esses materiais para a gente também gerar renda para esses trabalhadores, tendo impacto ambiental e social também. E por último, entendendo que até o resíduo orgânico ele tem um potencial grande, mas a gente precisa também investir nisso. Então, se a gente tiver compostagem, biodigestores, né, de larga escala, a gente vai conseguir também aproveitar o conteúdo energético que vem desses resíduos de forma eficiente, com baixo impacto ambiental, não vai ter gás fugitivo, não vai ter, né, nenhum tipo de ineficiência nesse processo, e o resíduo sólido que a gente fez a compostagem ou passou por um biodigestor, a gente depois vai poder também utilizar até como insumo para o agronegócio. Então,
essa visão é que a gente precisa ter e tem muito valor aí a ser explorado. O que a gente precisa é, como sociedade, entender que a gente precisa dar os incentivos corretos para todos os atores, né, proibindo importação de resíduos, né, promovendo demanda das indústrias, apoiando, dando linha de crédito para as cooperativas, e com isso a gente vai ter os incentivos adequados para que a gente consiga colocar esse sistema para funcionar no curto prazo. Inclusive, algumas das empresas que fazem parte do grupo Amipar, né, que foram adquiridas recentemente ou são participadas da Amipar, trabalham exatamente nesse aspecto, nesse contexto. Eu me lembro da Bumera, que eu entrevistei também um tempo atrás, o CEO, né, o Guilherme Bramer, também exatamente atua nesse âmbito. Mas só para terminar esse assunto, 2/3 dos municípios não têm coleta seletiva, não fazem uma diferenciação nos seus lixos, né, na produção sólida da sua população. Mas você acha que é possível, no médio prazo pelo menos, que essas prefeituras mudem essas suas políticas? Porque é um custo para as prefeituras, dinheiro que muitas vezes não têm. Mas não é só isso, é uma infraestrutura que muitas vezes eles não têm. Porque além de você coletar de formas diferentes os vários resíduos sólidos, você tem que destinar esses resíduos em locais diferentes. E muitas vezes, prefeituras pequenas ou de interior, ou também longe de grandes centros urbanos, de grandes rodovias ou de grandes infraestruturas, não tem capacidade para isso. No Brasil, com as dimensões que temos, é uma meta viável que uma parte, pelo menos, desses 2/3 se tornem, vamos dizer assim, mais responsáveis nesse aspecto, ou estamos falando de um tempo muito mais longo? Não, a gente tem uma visão no Ambipar que é possível a gente promover uma mudança em larga escala e num prazo de tempo não muito longo, né? Por que que a gente acredita nisso? Primeiro, como você falou, na hora que um aterro ele não consegue mais receber resíduos, você fatalmente está falando de ter que destinar esse resíduo para uma outra estrutura, muitas vezes mais longe, onde o custo vai ser maior, o risco vai ser maior, né? E aí você vai ter mais impacto para a prefeitura. Hoje existe na nossa legislação a possibilidade de você ser remunerado pelo serviço que você presta de coleta. Então, a gente pode trabalhar também junto com o poder público, junto com a sociedade civil, desenvolvendo essas estruturas. Dentro da Ambipar, a gente tem alguns negócios que ajudam realmente esses territórios a se organizarem. Então, a parte do pós-indústria, ela é o mais simples. E aí a gente conseguindo ter o incentivo correto para a indústria fazer a gestão dos seus resíduos, a gente consegue oferecer soluções muito rapidamente. Então, isso é um pedaço que é mais fácil. Como eu falei, o exemplo que a gente fez da planta no Chile, a gente pode fazer plantas também aqui no Brasil para receber todos esses resíduos e redirecioná-los para a indústria da forma correta, para o tratamento. Quando a gente pensa no pós-consumo, a gente pode pensar em soluções, desde soluções para grandes condomínios, né, para unidades onde a gente tenha espaços onde a gente tenha muitas unidades habitacionais. A gente tem uma empresa que a gente adquiriu, que era a Muda, onde a gente oferece para os condôminos esse serviço de segregação e de destinação correta, sempre trabalhando junto com as cooperativas, porque a gente quer promover esse impacto social também. Então, você pode ter nas prefeituras, né, esse estímulo de educação de alguns condomínios ou bairros poderem adquirir esse serviço como algo positivo, né, e algo do próprio cidadão. Mas no caso do território também e do município, da localidade, a gente também faz um trabalho muito bacana com as cidades circulares. Então a gente encontra às vezes um território onde você tem um grande potencial de material reciclado. A gente reúne as prefeituras em consórcios, a gente ajuda essas prefeituras apresentando bons exemplos de políticas, né, de modelos de gestão de resíduos que são bem-sucedidos em outros locais para que elas possam adotar. A gente organiza cooperativas ou cria cooperativas reunindo trabalhadores autônomos, quando isso é possível também. E a gente faz um sistema onde você consiga ter alguns pontos, né, que vêm das cooperativas para pegar a primeira parte, né, essa primeira perna do resíduo das casas das pessoas. Depois você reúne isso
em grandes estruturas agregadoras que vão dar volume, que vão garantir a qualidade e a partir daí você leva para a indústria. Se a gente consegue fazer isso no país, espalhado, né, por todo o nosso território, você consegue reduzir o custo logístico do transporte desse material, você consegue gerar insumo para a indústria, para ela também ser mais limpa, para ela também poder ter um impacto ambiental ampliado, e a gente consegue dar também valor, dar renda para essas cooperativas nessas regiões. Então hoje a gente vem trabalhando, inclusive nós fechamos um acordo recentemente com a Heineken para trabalhar com o vidro. Né? A gente tem um plano para criar um sistema de coleta de vidro, que é um material onde a gente ainda tem taxas muito baixas de recuperação pós-consumo, e a gente, junto com a Heineken, quer aumentar isso, levando para as cooperativas mais valor e fazendo economia circular que possa realmente estar presente no país inteiro. Inclusive, impressionante. O vidro, que é um dos materiais mais reciclável, mais facilmente reciclável, temos uma taxa tão baixa de aproveitamento dele, né? O alumínio, por outro lado, a gente recicla quase 100% do alumínio produzido no Brasil, né? Então é interessante esses dados que você está trazendo. Rafael, só para a gente terminar, que infelizmente o tempo aqui está correndo. COP30 no Brasil, teremos aqui em Belém do Pará, primeira vez que no Brasil teremos uma COP após a Rio 92, né? Então é um acontecimento histórico, né? O que você espera que vai acontecer nessa COP? Já há alguém que fale que teremos um Brasil pré e pós-COP, que depois disso tudo vai mudar? Ou você é tão otimista assim ou tão fatalista assim, não sei? Acha que de fato a COP será um marco divisor de águas ou simplesmente é mais um momento para continuar esse debate, essa dialética internacional para mudar as regras do jogo a nível mundial? Eu acho que a resposta depende, né? Como todo bom economista, né? Como bom economista, depende, né? Mas eu acho que depende muito da nossa organização e do que a gente vai levar como propostas para o mundo. Eu acho que é uma grande oportunidade, da gente levar esse evento para uma das regiões de maior atenção no mundo, que é a região amazônica, né? Mas o resultado da COP vai depender de como que a gente vai conseguir apresentar para o resto do mundo a necessidade que a gente tem de proteção desse e de outros biomas muito importantes que a gente tem aqui no país, não só para nós, mas para todo o planeta, né? Vai depender também de qual que é a nossa visão de transformação ecológica que a gente quer promover globalmente, que todos os países abracem isso, né? Vai também depender da nossa capacidade de justamente discutir essas regras de comércio, né, e de relacionamento entre os países. Então, a gente vai falar de um mercado voluntário de carbono realmente capaz de precificar esse dano, né, e conseguir fazer com que as empresas invistam para reduzir as suas emissões e a gente cumprir o Acordo de Paris. A gente vai falar de regras de produção de alimentos, de limites de dano, de produção, né, de áreas de desmatamento. O que é o desmatamento, né? Quais são as regras que vão observar para isso? Então, eu acredito que todos esses pontos devem ser levados em consideração na hora da gente ter um posicionamento. E aí esse posicionamento, ele tem que ser definido e defendido de forma coesa pelo governo, pelo setor privado e pela sociedade civil. Se a gente conseguir ter essa organização e ter uma proposta robusta que traga outros atores, né, junto com a gente, pós-COP, nós vamos ter a oportunidade de levar essas propostas, esses posicionamentos, seja no G20, seja no BRICS, né, ou nos outros grupos de discussão que a gente participa no mundo. Então, eu acho que é importante a gente usar isso como uma oportunidade, mas entender que é um momento da jornada e que, se a gente aproveitar bem, nós vamos realmente ter uma liderança que vai permitir para a gente
resolver problemas, gerar valor e lidar com todas essas crises que a gente está enfrentando. Agora, para terminar, que temos só alguns minutinhos telegráficos, uma pergunta que não podia me eximir de fazer. A Ambipar, nas últimas semanas, nos últimos dias, está tendo uma forte alta, uma forte valorização nas suas ações. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto a gente grava, essa alta não para, né? Ou seja, as ações da Ambipar continuam subindo sem parar. Hoje está subindo, agora nesse momento, quase 8% no dia, então temos uma valorização acumulada no ano de mais de 440%. O que está acontecendo na Ambipar? Ou seja, um movimento, é um short squeeze, é algo que fazia parte do plano de vocês? E o que esperar também das ações da Ambipar nos próximos meses? A gente teve, no começo desse ano, um encontro com os nossos acionistas, com os nossos investidores. A gente fez um compromisso de reduzir o nosso endividamento, né, de ter um foco em eficiência operacional, e a gente vem trabalhando com muita força para melhorar esse nosso relacionamento com o mercado, né? Então, cada vez mais a gente ouvir, né, o que é esperado da companhia e responder de forma adequada e mostrando que a gente consegue entregar aquilo que a gente se compromete. Então, eu não vou comentar essa parte recente, porque isso aí não é seu departamento, não é o meu departamento. Sem problemas, mas não podia evitar de fazer a pergunta, claro. Claro, mas obviamente a gente fica feliz com essa valorização e o que a gente espera é realmente fazer um modelo de negócios com fundamentos, né, bem desenvolvidos, com uma entrega de valor para todos os nossos stakeholders e que o mercado reconheça essa entrega de valor e que dê para a gente, né, uma avaliação que permita que a gente continue crescendo, continue aumentando aí a nossa capacidade de cuidar desses problemas ambientais e gerar valor para todos os nossos stakeholders. Perfeito. Tinha muitas outras perguntas para te fazer, Rafael, mas infelizmente a produção está me dizendo aqui que o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado, Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Com certeza teremos outras ocasiões para conversar sobre esses assuntos e muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e a gente se vê na quinta-feira para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.